Abertura Ruy Lopes, variante anti-macho. Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, entramos na abertura Ruy Lopes, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre A1, B5, bispo B3. Aqui, as negras podem jogar D6 e entrar na Ruy Lopes fechada, mas elas jogam roque preparando um D5. Se as brancas jogam C3, as negras jogam D5 e entram no gambito macho, ataque macho se quiserem. Mas quando as brancas querem evitar o ataque macho, tem várias opções. Por exemplo, A4, segue B4, as negras conseguem igualar segundo Shirov no seu DVD para Chess Base sobre a Ruy Lopes. Mas essa é a linha favorita do Kasparov com as brancas. Ou D4, depois de D6, C3, bispo G4, bispo E3, E toma D4, C toma D4, cavalo A5. Estamos numa posição similar de outras linhas da Ruy Lopes fechada. Aqui é uma partida Felgaer e Veskov em 2005 em Santos, que acabou em empate rapidamente. Ou D3, por exemplo, D6, C3, cavalo A5, bispo C2, C5. De novo em uma posição muito similar da Ruy Lopes, não do ataque macho. Martim Cross e Marcos Vinícius Santos, São Paulo 2003, empatou em 69 lances. Uma longa luta aí, mas normal da Ruy Lopes fechada. Ou ainda A3. Por exemplo, D6, C3, bispo E6, D4, bispo toma B3, dama toma B3, torre A8, dama C2, dama D7, cavalo de BD2 e novamente tem mais nada aí de ataque macho. Essa aí foi uma partida Topalov e Ivanchuk em Frankfurt 2000. Nessa partida o Shirov jogou H3. Depois de D5, tentando entrar no ataque macho ainda, simplesmente toma D5, cavalo toma D5, D3 e as brancas fazem pressão no peão E5. E se D6, volta às linhas normais da Ruy Lopes fechada. Bispo B7, D3. De novo aqui não funciona D5, porque as brancas simplesmente capturam. Toma D5, toma D5, cavalo E5, toma E5 e não tem nenhuma compensação pelo peão as negras. Então D6, A3, aqui as brancas evitam o cavalo A5, perdendo o bispo espanhol. Então joga A3 para retornar o bispo A2 caso o cavalo A5. As negras devem tentar neutralizar esse bispo, por exemplo, com bispo C8, bispo E6. Cavalo A5, dama D7 no lugar de cavalo A5 foi jogada na primeira partida de alto nível Anand Shirov nessa linha. Aqui seguiu cavalo A5, bispo A2, C5, cavalo de BD2, cavalo C6, cavalo F1. Vamos seguir um pouco mais essa partida, mas estamos claramente fora de um ataque macho, né? Bispo C8, cavalo E3, bispo E6, cavalo D5, era interessante, bispo D5 também. Bispo toma D5, toma D5, cavalo D4. As brancas não têm um plano normal de levar um cavalo F5, porque o cavalo das negras em D4 impede. Cavalo D2, o bispo de A2 está preso atrás do peão D5. Cavalo F5, o Shirov falou que ficou preocupado em ficar sem o cavalo ficar preso em D4. Cavalo E4, cavalo D7, mantendo os cavalos. B4, torre C8, bispo D2, C4. D toma C4, B toma C4, A4, cavalo H4. As brancas estão ativando a ala da dama, avançando os peões A e B. E as negras respondem na outra ala. Dama H5. Aqui era um pouquinho melhor, cavalo C3, F5, B5, continuar no plano da ala da dama, por exemplo, bispo G5, B toma 6, bispo toma D2, dama toma D2, E4. O cavalo E5, as negras têm vantagem, mas o peãozinho A está bem perigoso, avançado. Mas dama H5 permite G6, que era um lance bem útil para as negras. Já faria mesmo sem o dama H5. Voltou, debilitou só para tentar um bispo H6, F5, cavalo G3, E4, cavalo E2, as negras estão bem ativas na ala do rei, bispo F6, torre B1, bispo E5, bispo H6, torre F7, e aqui o Fritz sugere cavalo D4, bispo toma D4, dama toma D4, cavalo E5, ameaçando sacrificar um cavalo em F3.
dama E3, G5, que segundo o Shirov ele veria essa linha se tivesse num dia inspirado. Por exemplo, bispo G5, cavalo toma G2, rei toma G2, torre G7, o bispo A2 está fora de jogo e o rei das brancas vai sofrer um ataque aí monstro. Mas na partida ele seguiu cavalo F4, cavalo F3, G toma F3, dama H4, cavalo E6, dama toma H6, rei G2, cavalo F6, B5, cavalo H5, B toma 6, cavalo F4 cheque, cavalo toma cavalo, dama toma cavalo, torre H1 defendendo H2. Aqui o melhor era torre A7 bloqueando o peão, mas o Shirov jogou E3, F toma E3, dama G5 cheque, rei F1, dama toma E3, torre B7, dama A3, torre toma F7, rei toma F7, bispo B1, dama toma A4, rei G2, dama toma A6 e as negras estão completamente ganhas. Mas o Shirov estava apuradíssimo jogando só com os acréscimos de 10 segundos. Depois de dama E2, rei G7, H4, ele deveria ter jogado torre B8. Mas jogou H5, que é um lance desnecessário, rei H3, torre A8, para trazer a torre para A3, que era a ideia dele. Torre G1, dama C8, F4, dama C5, torre G3, dama D5. Ele achou que ele estava dando mate em H1 durante a partida, no apuro de tempo, é claro. E tinha que ter jogado bispo toma F4. Ele achou que nessa linha aí o Anand teria perpétuo com dama E7. Só que depois de rei H6, torre toma G6, rei toma G6, dama E6, rei G7, dama E7, rei G8, dama E6, rei F8, dama F6, rei A8, o rei escapa do perpétuo para o lado da dama e ele está completamente ganho. Mas seguiu dama toma D5, F toma E5, agora que ele viu que não tinha mate, dama H1, dama H2, se dama toma B1, dama G2, dá um duplo ataque à torre em A8 e o peão de G6. Então trocou as damas, rei toma H2, D toma E5, ainda estava melhor, mas no apuro de tempo não achou como ganhar. C3, rei F6, torre G2, torre A3, torre C2, E4, bispo A2, torre A4, rei G3, rei E5, torre B2, torre A3, torre C2, torre A4, torre B2, torre A3 e depois de torre C2, torre A4, torre B2 repetindo os lances, foi acordado o empate.